Salve, salve, senhoras e senhores, Piter, o leigo na área. Estamos aqui diretamente da Igreja do Evangelho Quadrangular, Balneário Marisol, às 17 horas 12 minutos e 43 segundos e 46 segundos, conforme o horário aqui atrás, do dia 15, do dia 2 de junho, dia 2 do mês 6 de 2022. Vídeo anterior, já faz algum tempo que eu gravei, mas eu acho que faz pouco tempo, faz pouco mais de uma semana que eu deixei ele subir, né, pra cá pro YouTube. E no vídeo anterior eu meio que tentei finalizar as explicações de Gênesis capítulo 1, do versículo 9 em diante. Não sei se eu... a partir do versículo X em diante, que eu não lembro agora. Mas enfim, não tenho certeza se eu consegui fechar todas as dúvidas que ficaram. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários, certo? Deixa eu só confirmar que não é essa, não é essa, é essa aqui. Tá. E eu não tenho certeza se eu consegui fechar todas as dúvidas. Se tiver alguma outra dúvida aí, por gentileza, é só se reportar à área de comentários, beleza? Então vamos lá. Vou ler a partir do versículo 26, capítulo 1, versículo 26 em diante, tá? Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu acho que eu já dei uma explicaçãozinha básica sobre isso, né? Deus falou consigo mesmo, mas por que Deus falou consigo mesmo no plural? Quando, por exemplo, eu falo comigo mesmo pensando cá com meus botões, né? Eu penso, bom, eu vou fazer quando eu acordo, né? Vamos pôr desde o comecinho. Eu acordo, eu vou tomar um café da manhã, eu vou sei lá, talvez comer um pão, talvez só tomar um café. Aí sei lá, eu vou terminar de acordar, escovar os dentes. E não sei, eu vou fazer tal outra coisa, eu vou fazer tal outra coisa, eu vou fazer tal outra coisa, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu. Né? Aí Deus fala ali no começo com o pronome pessoal oculto, o sujeito oculto, né? Nós façamos o homem. Façamos nós o homem, segundo a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Por que Deus usou plural ali? Se Deus é um só, né? Se Deus é um só, por que Ele usou plural? Será que é mais de um Deus? São dois deuses? São três deuses? Com quem que Deus falou ali? Eu tentei dar uma pincelada no vídeo passado sobre isso, né? E não sei se eu consegui deixar bem claro. Eu acho que eu até comentei que é muito difícil explicar sobre esse tipo de coisa, né? Por razões óbvias. A gente não tem como tentar explicar algo que transcende a nossa própria compreensão, né? A gente até tenta, mas nem sempre a gente consegue. E a forma como eu tentei explicar é mais ou menos assim. Você vai abrir o vídeo anterior e vai assistir lá, porque eu não vou me repetir, né? Redundância. Apesar de eu acabar fazendo isso às vezes, né? Assiste lá e depois, se ficar alguma dúvida, volta aqui. Tá? Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo 27.
Aí o versículo 28 fala: E Deus os abençoou e disse: Sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e subjugai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda criatura vivente que se arrasta ou que se move sobre a terra. Versículo 28. Versículo 28 aqui tem uma coisa que eu acho bastante interessante, e eu vou retomar uma fala do que eu falei. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui, então. Não. Cancela. Desculpa. Calma lá que esse negócio tem que funcionar, poxa. É que da outra vez eu tava gravando em Full HD, se não me engano, agora eu tô tentando gravar em 8K. Aí em 8K eu acho que ele sofre um pouco mais. Aí. 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 Tentar fazer assim. Não, beleza, tá bom, tá ótimo. Desculpa. E como eu já expliquei em outra vez, eu não vou fazer corte nessa parte. Eu gosto de subir ele na íntegra, né? Como se fosse live mesmo. Enfim. Uma coisa que eu acho interessante na Bíblia é que ela pode variar, vamos dizer assim, as explicações. Existem diversas explicações que podem ser dadas para os mais diversos textos, e como vocês já viram nos vídeos anteriores, eu tento sempre tentar, complicado. Eu sempre tento trazer uma abordagem um pouco mais científica dos assuntos que eu comento ali. Muito embora muitas vezes eu não consiga, né? Mas não custa tentar, né? E o versículo 28 de Gênesis capítulo 1 é mais complicadinho de tentar trazer uma parte científica, porque eu acredito que ela fala a nível espiritual, certo? Então, eu não vou tentar trazer uma abordagem científica sobre um assunto que eu creio que seja estritamente um pouco mais espiritual do que necessariamente científico, sabe? E isso vai ser até meio que um alento para os darwinianos, né? Porque os darwinistas acham que nós não estamos acima da cadeia alimentar só por sermos seres humanos, ou porque pensamos, logo existimos, né? Os darwinistas, eles acreditam que nós somos, não todos, não vou generalizar aqui, né? Até porque nada é generalizável e isso inclui tudo. Então, não todos, mas eu acho que uma parte dos darwinistas acreditam que nós não estamos acima nem abaixo dos demais animais, nós estamos a nível de igualdade, né? Quem foi que falou que nós somos superiores ao chimpanzé? Ou quem foi que falou que nós somos superiores à lagartixa, né? Tem muita gente que tem medo de lagartixa. Lagartixa, eu sei. Relaxa. Lagartixa só pra meme ou coisa assim. Lagartixa. E não, é claro, se o animal é venenoso, é peçonhento, tipo uma aranha, se ela for venenosa, você não vai querer que ela suba em você e pique você, né? É claro, o que deveria ser feito, mas que eu sei que não se faz, até por experiência própria, o que deveria ser feito é você recolher ela, tampar ela dentro de um pote não hermeticamente fechado, né?
para ela poder respirar, e levar num Instituto Butantan que tenha na tua região, ou sei lá, num postinho, numa UPA, né, que falam, unidade de pronto atendimento, aqui a gente chama de 24 horas, ou sei lá, em algum ponto onde que você saiba que a coleta do veneno vai acontecer, para que possam ser fabricados antídotos contra o veneno, para poder ser aplicado em pessoas que eventualmente venham ser picadas, né? Então, quando você vê uma cobra, ou uma aranha, ou algum outro tipo de animal peçonhento, venenoso, o certo seria você recolher ele, né, ou chamar algum zoólogo ou alguém que entende mais esse tipo de coisa, para poder fazer a coleta, a recolha desse animal, né? Não você pessoalmente, porque você não tem a técnica necessária para isso, né? Ou você chamar alguém que tenha a técnica necessária para fazer a coleta desse animal, para poder fazer a ordenha de veneno, né? E ordenha, nesse caso, é o termo certo, o termo popularmente aceito e conhecido, né? Não existe um outro termo, tipo coleta de veneno. Não, é ordenha mesmo que fala, tá? Para poder fazer o antídoto contra o veneno, caso aconteça de alguém ser picado. Eu sei que todo mundo mata na hora que vê, né? Ou pelo menos a grande maioria mata na hora que vê, o que não é certo, né? Não é, mas não seria certo também deixar esse bicho venenoso picar a tua criança, né? De repente você tem criança em casa, o instinto natural é você ir lá e matar, quando na verdade você devia chamar alguém que entenda do assunto, fazer a coleta e levar para a ordenha. Mas enfim, não somos superiores a esses animais, afinal de contas, com uma mordida eles podem nos matar, né? Dependendo da picada, se for um dragão de Komodo, com meia hora um ser humano de 80 quilos robusto tá morto praticamente, né? Principalmente por causa das bactérias que tem na saliva do dragão de Komodo, né? É um lagartão gigante. Mas enfim. E no caso de Gênesis capítulo 1, versículo 28, que fala que nós somos superiores a... Quer ver? Sede fecundos e multiplicai, enchei a terra e subjugai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda a criatura vivente que se arrasta, que se move sobre a terra. Eu acho que daqui a pouco já vai cair o vídeo por causa do seguinte: eu estou gravando em 8K, em 8K ele esquenta demais o celular, ele exige demais do aparelho. Tá, então eu tô de olho aqui, pode ser que daqui a pouco caia, aí eu começo de volta. Eu vou parar já, depois eu vejo se eu consigo unir as partes. Então, daqui a pouco, em 3, 2, 1, e estamos de volta. Você pode ver pelo horário aqui atrás o tempo que passou. Mas enfim, vamos lá. Então o que acontece, né, se nós não somos tão superiores hoje em dia aos animais, e tem alguns animais que são inclusive superiores que nós, porque uma picada deles é o suficiente para nos tirar a vida, né? O que aconteceu aí? A Bíblia mentiu? Não necessariamente, por dois motivos. Tá. Primeiro motivo é que essa profecia foi lançada, essa promessa foi lançada enquanto o homem ainda não tinha decaído. Deixa eu só confirmar se é essa bonita. Tá. Essa promessa foi lançada para o ser humano enquanto ele ainda estava em um momento de criação, logo depois de ele ter sido criado, mas ainda não tinha sido feito. Tá? O ser humano tinha sido recém-criado, mas ainda não tinha sido feito. Tá? E é diferente o ato de criação com o ato de feitura. Tá?
De volta, essa é uma questão que eu vou conseguir explicar melhor, chegando em Gênesis capítulo 2, versículo 2 e 3. Tá? É uma explicação que eu vou conseguir dar melhor ela depois que eu chegar nessa parte ali. Tá? Bom, então, primeiro é isso. Tá? Deus deu essa promessa enquanto o homem estava sendo, logo depois que o homem foi criado, mas que ele ainda não tinha sido feito, certo? Então, o ser humano ainda estava num nível espiritual extremo quando essa promessa foi lançada, certo? Quando essa promessa foi lançada. Ou seja, isso arremete muito mais a um nível espiritual do que necessariamente a um nível físico, como eu e você estamos hoje em dia. Então, quando a Bíblia fala enchei a terra e subjugai-a, fala de uma forma mais espiritual. Nós precisamos ter filhos de uma forma muito abundante, não necessariamente fisicamente. Se você é casado e tem uma boa saúde a ponto de ter filhos e, sei lá, não tem nenhum problema com relação a isso e prefere adotar, pode ser um problema. Eu não sou capacitado o suficiente para explicar sobre isso, mas no canal 2 Dedos de Teologia, o pastor Iago Martins, que inclusive é teólogo por formação, além de algumas outras formações que ele tem, eu acho que ele aborda um pouco sobre isso. Então dá uma procurada lá no canal do pastor Iago Martins, 2 Dedos de Teologia, tá? Ele vai falar um pouco melhor sobre isso, sobre o fato de você poder ter filhos e não querer, certo? Porque tem muita gente que não pode ter filho por ser estéril mesmo e gostaria muito de tê-lo, mas precisa necessariamente adotar, e você que não precisa necessariamente adotar, às vezes vai lá e acaba roubando a alegria, a felicidade de alguém que deveria adotar e você não necessariamente. Mas enfim, igual eu falei, Peter Leigo falando aqui, não tenho tanta propriedade para falar muito além disso. Então corre lá no canal do pastor Iago Martins, eu acho que ele tem um pouco mais de propriedade do que eu para falar sobre isso, né? Sede fecundos e enchei a terra e subjugai-a. Aqui também fala a um nível físico, mas muito mais a um nível espiritual. Por quê? Quando a palavra fala que nós podemos subjugar a terra, certo? Mas daí lá na frente vai falar, quem é você para julgar teu irmão, não é? Poxa, contradição? Não exatamente. Subjugar a terra. Eu gosto muito da passagem que tem lá em 1ª ou em 2ª Coríntios, capítulo 6. Não sabeis vós que alguns dentre vós hão de julgar até mesmo os anjos? Então, como não julgarão, porventura, coisas pequenas que ocorrem no meio de vós? Então, por exemplo, tem um novo convertido que está um pouco mais na carne, e um velho convertido que já passou do tempo do Espírito e está na carne de volta, vamos pôr assim. Aí de repente os dois se estranham e começa a ficar um clima estranho, aí os dois começam a querer sair no soco. Quem é espiritual suficiente e é maduro na fé suficiente, precisa necessariamente entrar no meio dos dois e apartar a briga. Então, nesse caso, não querendo tomar partida em nenhum dos lados, mas é necessário que se saiba. Por que você quis sair no soco com o outro? Ah, porque o outro me xingou, porque não sei o que lá. Chama o outro. Por que você foi xingar o rapaz? Não, porque ele me xingou primeiro, porque não sei o que. Aí é necessário você ser meio que não necessariamente juiz,
com o próprio termo da palavra, mas é necessário que você possa tomar partida ali, seja justo o suficiente para tomar partida e falar, ó, você estava errado por causa disso e você estava errado por causa disso. Nenhum dos dois está certo nessa história. O que vocês precisam fazer a partir de agora é, ficam uns 10 dias longe um do outro, depois voltam e se conversem. Mas nesse período de 5, 10 dias que vocês vão ficar longe um do outro, não fique um amaldiçoando o outro. Ore a favor da vida do outro e depois tentem se reconciliar. Porque ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em concordância, em união. Não é o que fala, não é o que diz a palavra? Por que você vai viver tentando arrumar briga com todo mundo? Então, nesse caso, não seja você o causador da discussão, o causador da briga. Seja você aquela pessoa que vai subjugar a terra dessa forma, não tomando partido necessariamente, mas tentando colocar paz ao invés de mais fogo na fogueira, vamos dizer assim, né? Fogo no parquinho! Eu não sei o que, não, relaxa. Vamos tentar apaziguar as situações, tá? Então, subjugar, eu, Paiter leigo, acredito que seja muito mais pendendo para esse lado do que necessariamente para um lado tipo de eu vou julgar e eu vou ser juiz, não sei o que, vou tocar o terror e parará. Não, calma, relaxa. É muito mais, eu acho que nesse sentido de uma disputa entre irmãos na fé, ou até entre irmãos físicos mesmo, do que sei lá, você querer julgar se você ser hipócrita, em outras palavras. É isso que eu estou querendo dizer. Você fuma, mas fala para todo mundo que não pode fumar, sendo que você mesmo fuma, né? Escondido, não importa, Deus conhece o que você faz no oculto e no escondido, né? Então não queira tentar enganar as pessoas, porque ao Deus que vê todas as coisas você não consegue enganar. Beber escondido também é errado. Fala mal de todo mundo que bebe, mas você também bebe. Como é que fica? Entendeu? Então é nesse sentido que a palavra fala, não julgue para você não ser julgado. Então, por exemplo, você passa lá na frente do bar, ó, o irmãozinho bebendo lá, mas e você que trai a tua esposa? Não, mas trair a esposa não tem nada a ver, beber que é errado. Poxa, 2 pesos, 2 medidas? A própria palavra condena esse tipo de atitude, 2 pesos e 2 medidas. Mesmo peso, mesma medida para todas e quaisquer coisas que aconteçam entre os irmãos. Trair a esposa é errado sim. E beber, ainda que escondido ou à vista de todos, é errado também, né? E agora, estou falando aqui para pessoas que são maduras na fé, ou que estão começando agora na caminhada do Evangelho, né? Se você é ateu e sei lá, e não acredita em nada dessas bobeiras, né? Você tem o teu outro ponto de vista. Tem que beber mesmo, tem que esfriar a cabeça mesmo. Então, ok, é o teu ponto de vista e eu não concordo nem um pouco com ele. A pessoa bebendo, ela não vai resolver o problema, ela vai mitigar o problema, vai tentar ocultar o problema e o problema vai continuar lá só aumentando, só virando uma bola de neve cada vez maior. Então, é bom que você enfrente o problema de frente e tente resolvê-lo da melhor forma possível. Não se esconder atrás de uma bebida, atrás de uma droga lícita ou ilícita, né? É bom que você resolva o teu problema antes que ele se torne grande demais para que você possa resolvê-lo, sei lá, e não conseguir de repente, tá? Enfrente o teu problema e peça ajuda, por que não? Se necessário, peça ajuda, né? Mas é necessário que você saiba para quem você vai pedir ajuda. Porque às vezes você pede ajuda, o cara vai lá, te ajuda e depois fica te cobrando, né? Não é bom que isso aconteça. Se você foi a pessoa procurada, tô passando por problema assim, eu queria que você me ajudasse. Não, beleza.
Bora lá. Não fique cobrando a pessoa que você ajudou, porque isso é feio. Não digo que isso é errado, porque se a pessoa passou a ter uma vida um pouco melhor, ela precisa te devolver aquilo com o qual você ajudou, mas não é você que vai cobrar a pessoa, tá? É claro, mencionar uma vez ou outra, ó, lembra de mim quando entrares no teu reino, hein? Né? Falar brincando assim, toda brincadeira, quer dizer, quase toda brincadeira tem um fundinho de verdade, né? Mas enfim, eu acredito que seja nesse sentido o subjugar a terra, tá? Subjugai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre toda criatura vivente que se arrasta, que se move sobre a terra. Aí agora vamos pegar um outro aspecto da situação. Existem animais que são peçonhentos e que podem nos matar com apenas uma picada, fazendo com que eles sejam não é maiores o termo certo, sendo mais importantes ou maiores. Eu vou usar o termo maiores por falta de uma palavra melhor que não me passou agora pela cabeça. Mas nesse ponto, os animais peçonhentos são maiores que nós, porque eles podem nos matar com apenas uma picada. Mas nós podemos matá-los com apenas um pisão. Então, aí como é que fica, né? É claro, se você estiver deitado na cama e a aranha começar a subir em você e picar você e você nem perceber, você vai morrer dormindo, né? Mas se você vê a aranha, você vai lá e vai tentar matar ela. Aranha, serpente, escorpião, sei lá, o bicho que for. Você vai tentar matar ele. Então, ficou meio pareio agora, não ficou? O bicho com uma picada pode matar você, mas você com uma pisada pode matar ele, né? Ficou meio pareio. Então vamos lá. Dominai sobre os peixes do mar. Peixe está aí para ser comido, né? Desculpa os veganos, mas essa é a verdade universal. Peixe está aí para ser comido. E não só os peixes, mas qualquer outro fruto do mar, né? Está aí para servir de alimento para eles mesmos e para nós também. A menos que você queira tentar fazer com que o tubarão branco se torne vegano também, né? Aí ele vai parar de atacar tanto seres humanos quanto outros animais. Mas até onde nós sabemos, o tubarão branco é indomesticável, né? Você pode até tentar. Boa sorte para você. E me fala onde é que vai ser teu velório antes de ele acontecer, porque eu preciso ir visitá-lo. Tá? Se for tentar domesticar um tubarão branco, né? Para tornar ele vegano igual você. Boa sorte. É tudo que eu tenho para te dizer. Então vamos lá. Dominar sobre os peixes do mar. Eu acredito que exista uma parte física nisso, mas de volta, eu acho que é muito mais espiritual do que físico propriamente dito. Estou gravando a Full HD 1080p 60 fps, mas já estava a 8% a hora que eu voltei a gravação. Então pode ser que caia a qualquer momento por falta de bateria agora. Tá, mas vamos lá. Enquanto tá indo, vamos indo. Mais espiritual do que físico. Por quê? Quando fala em peixes do mar, está se referindo a peixes do mar e ponto, né? Não tem muito o que discutir em cima disso, né? Mas uma das possíveis aplicações, não explicações, porque aqui o texto está super autoexplicativo, vai dominar sobre os peixes do mar e ponto, acabou, né? Mas uma das possíveis aplicações, não explicações, de volta, mas aplicações desse texto é a um nível espiritual
falando e dizendo respeito a seres espirituais, aos demônios, ou a outros deuses que habitam as águas, né? Tais como Yara, tais como a Iemanjá, tais como outros deuses demônios, né, que atuam nas águas. Não sei o nome de muitos, esses são os únicos dois que me vieram à mente agora. Eu inclusive tenho uma vivência quanto a isso muito forte, que eu acho que não está no tempo ainda de eu soltar ele a público, vamos dizer assim, porque é uma coisa muito forte que aconteceu e eu passei por retaliação forte, até hoje passo. Hoje em dia já está bem menor a retaliação, mas passei por retaliação forte por causa disso. Mas se eu tivesse feito por minha própria vontade, sem o aval, sem a autorização divina, eu provavelmente não estaria mais vivo uma hora dessa. Mas como foi direção do próprio Espírito Santo, foi o próprio Espírito Santo que me direcionou a fazer tal coisa, que não convém falar, pelo menos por enquanto, ele tem me guardado e tem me sustentado com as suas mãos fortes, potentes e poderosas, né? Então, é pesado, o negócio é pesado e quando eu digo que a nossa luta é espiritual, não é contra qualquer demoninho não, é contra principados e potestades e toda a hoste maligna nas regiões celestiais mesmo, como Paulo fala na carta aos Efésios, né? Então a gente tem que estar sempre preparado para essa batalha, porque ela pode acontecer quando a gente menos espera, tá? Então é mais nesse sentido, assim, sabe? Sobre os principados e potestades que dominam sobre o mar, nós temos o aval para dominar sobre esses seres espirituais. E, portanto, temos também o poder de dominar o mar em si, né? Como o próprio Jesus fez: aquieta-te vento, acalma-te mar, né? Nós temos esse poder suficiente para isso, né? Muita gente não acredita e muita gente até acredita, mas não tenta colocar a fé em prática. E a fé sem obras